Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje então eu quero falar sobre documentos que a gente tem que correr atrás após passar num concurso público, ok? E vocês podem estar falando, mas o Israel ele presta concurso na área educacional, né? Na área de pesquisa, né? Dentro de universidades ou para institutos federais, institutos de pesquisa, né? Só que muitos desses documentos que a gente tem que correr atrás, dessas burocracias, também são válidas para concursos gerais, como auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado, essas coisas assim também vão pedir documentos parecidos. E até mesmo, por exemplo, concursos para coisas mais específicas, né? Não necessariamente para você trabalhar dentro de uma universidade, mas trabalhar como pesquisador, por exemplo, vamos dizer, um biólogo que vai ser contratado pela Embrapa ou algo do tipo, né? Vai precisar de documentos que são muito específicos, tá? Seja eles os diplomas de graduação, né? Ou quem não tem diploma de graduação, por exemplo, algumas coisas como o PIS e PASEP, né, para comprovar que trabalhou na vida, né, ou então algumas coisas relacionadas como, por exemplo, exames físicos e coisas do tipo. Então vamos lá, vamos começar a falar quais as principais coisas que você tem que fazer quando você pensa em prestar um concurso público. Eu sei que você está pensando sim em prestar um concurso público porque é uma coisa muito boa, tá? Mas antes então de eu começar a falar quais são esses documentos que você já tem que começar a correr atrás antes de começar a prestar os concursos, tá? Eu queria pedir, se for possível, você curtir esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e clica lá no sininho para que você sempre receba informações relacionadas com vídeos de ciências e também vídeos sobre meio acadêmico e coisas do tipo assim que possam ajudar com a divulgação científica, tá? Então vamos lá. Quais são os primeiros documentos que você tem que pensar em se organizar, tá? Primeiro deles, eu tive um problema, tá? Que é com o RG. Sim, o RG. Muitas vezes os concursos que eles começam a pedir o quê? O RG atualizado, e a maioria das pessoas não atualizaram o RG. E hoje tem essa necessidade da atualização do RG, tá? Então eles pedem para que você tenha o seu RG atualizado pelo menos 10 anos, né? O meu estava desatualizado há mais de 20 anos. Na realidade, o que é essa atualização? Na realidade, essa atualização é basicamente a fotografia, né? Ou então, por exemplo, se você mudou de nome. Muitas pessoas que se casam alteram o nome, né? Então isso acaba sendo necessário você alterar no seu documento. Eu até achei estranho isso, porque na realidade o documento, né, o RG, o que ele é? Ele é um número, né, e o número não é atualizado. Mas você tem a necessidade de atualizar principalmente o nome, né, caso você tenha um nome social ou você tenha mudado muito sua fisionomia. Então existe essa necessidade. Tem gente que tem no caso o RG de quando era criancinha, né, então muitas vezes não tinha assinatura, né, ou por exemplo você tinha as suas feições eram muito diferentes, né. O meu eu tirei quando eu estava no ensino fundamental, então eu tinha o rosto de criança, né? Obviamente, então havia essa necessidade. Muitos de vocês podem perguntar, tá, mas e se eu apresentar minha carteira, minha CNH, por exemplo, ou um passaporte, alguma coisa assim que está mais atualizado? Eu pensei isso, eu entrei em contato com o Instituto Federal, o qual eu passei no concurso, né? Na realidade é um processo seletivo, não é bem um concurso público, porque o concurso público seria para ficar lá para sempre e eu vou ficar por no máximo 2 anos, né? Mas então eles pediram o RG e a gente tem que ir atrás do que? Realmente do RG. Eu falei, eu posso mandar minha CNH, porque minha CNH tem meu RG, meu CPF e minha foto. E eles falaram que não, que era necessário o RG. Então, vocês têm que sempre manter o RG atualizado. Já faça isso, mantenha o RG atualizado, tá? Outra coisa muito importante que você vai precisar correr atrás é você ter uma certificação do seu CPF e do seu título de eleitor. Ok? Por quê? Porque o título de eleitor também precisa estar atualizado. Porque eu tinha, por exemplo, meu título de eleitor antigo, só que agora houve a necessidade de fazer a biometria. Então você faz a biometria e eles vão te entregar um documentozinho, é um papel com um número e um QR Code, né? E você pode utilizar aquilo como seu, no caso, seu título de eleitor, né? Porque o que importa ali é o número, ok?
Mas se você tem ele no seu celular, também está válido, mas você não tem como imprimir isso. Então é interessante você manter atualizado também esse documentozinho, que é um papelzinho que eles vão te entregar quando você vai fazer a biometria, né? Então você tem que ir até um desses escritórios que fazem o trabalho para o Tribunal Eleitoral, onde você possa fazer então a sua biometria. Você tem que fazer isso, manter atualizado também o seu documento, ok? O seu CPF é importante também você estar em dia com ele, ou seja, você não ter nenhum problema no seu CPF. Por quê? Porque se você tiver um problema no CPF, você nem pode prestar um concurso público, porque vai dar problema. Então, como que você faz isso? Você vai ter que entrar no site da Receita Federal e também no site do Supremo Tribunal Eleitoral, e lá você vai imprimir um certificado para você saber se você está tudo ok. Dessa forma, então, você pode prestar o concurso público. Por quê? Porque se você não tiver ok com RG, com CPF, com o título de eleitor e também com reservista para homens com idade entre 18 e 45 anos, se você não tiver o seu reservista ok, também você não vai conseguir prestar concurso e também você não consegue nem abrir conta em banco, ok? Mas já falando então em conta em banco, né? O que a gente pode falar sobre isso? Alguns concursos eles vão pedir para você, quando você passar, abrir uma conta salário, tá? Então quem que abre essa conta salário para você? É a própria instituição. Então você vai ter que pedir para a instituição gerar um documento para que você possa ir até o seu banco e dessa forma então abrir a sua conta salário, ok? Muitos bancos já têm essa possibilidade, se você já tem conta corrente, então eles já têm muitas vezes conta poupança e conta salário juntos, tá? Então, dessa forma, você não tem muita correria, né? Por exemplo, eu tinha conta no Banco do Brasil, não estou fazendo propaganda do Banco do Brasil, mas no caso, a minha conta corrente tinha já a conta poupança e também a conta salário. Então, você só passa o número da agência e o número da conta para que você possa, então, receber pela sua conta salário. Mas você precisa pedir para a instituição gerar, então, um documento para você levar ao banco, para você ter certeza que você tem a conta salário, né? Então, existem, por exemplo, algumas instituições, principalmente instituições municipais, muitas vezes o recebimento se dá pelo Santander, né? Então, você tem que ir até o Santander para você gerar ali uma conta salário, ok? Então, você pedir para que gere-se isso, né? Então, você vai pedir um protocolo, um documento, e você vai enviar escaneado isso para a sua instituição. Como eu falei, a palavra escaneado, isso é muito importante você ter acesso, ok? O que? Você ter acesso a uma impressora e um scanner, porque você vai precisar a todo instante ficar escaneando e imprimindo documentos para levar até por exemplo, a uma casa de tabelião para você certificar aquilo, né? Então você levar até um cartório para que ele coloque os selos lá muitas vezes, mas também para você poder responder às vezes algumas coisas que eles pedem, assinar documentos e você reenviar por e-mail. Então você precisa ter uma impressora com scanner e também internet, né? Então você precisa dessa forma correr atrás disso, ou pelo menos ter acesso a isso, porque você vai precisar muito dessas coisas, ok? Se você não tem essas coisas, você vai se atrasar muito, e às vezes o prazo para você entregar os documentos é bastante curto, é apenas uma semana, ok? Então, como eu falei, né, no caso de um cartório, o que você vai precisar muitas vezes? Quando você presta um concurso na área de educação e que eles exigem um diploma, né, ou na área de pesquisa, na área de ensino, em geral assim, eles vão pedir então o seu diploma. E o que você vai fazer? Você vai precisar certificar o diploma, ou seja, comprovar que o diploma é válido, né? Então você vai ter que pegar e imprimir o seu diploma e também o histórico escolar, né? Ou seja, o histórico que você tem durante a graduação e a pós-graduação. Você vai até uma casa de tabelião, no caso um cartório, onde ele vai fazer a autenticação. E quando ele faz essa autenticação, existe um custo. Tá? Então o que você vai precisar? Você vai precisar também ter uma reserva, tá? Por quê? Porque cada folha, mais ou menos, quando você certifica ela, fica em torno de 4, 5 reais, né? E, por exemplo, só os meus diplomas, que foram diploma de graduação e o histórico, o diploma de mestrado e o histórico, e o diploma de doutorado e o histórico, deu um total de
quase R$70. Então você tem que ter isso daí garantido, tá? Falando em dinheiro, você tem mais um gasto ainda nisso, né? Sem contar que você tem que primeiro pensar se você tem um cartório por perto da sua casa, pensar, por exemplo, no deslocamento, tudo isso também custa dinheiro, né? Mas também tem uma outra coisa que vai custar um dinheiro para você, que é o quê? Exame médico. O exame médico, ele não é caro, tá? Ele vai custar em torno de entre 27 e 30 reais, mais ou menos aqui em São Paulo, ok? Você vai ter que fazer esse exame médico numa clínica de medicina do trabalho, não é difícil de encontrar isso, tá? Mas é importante ver se existe na sua cidade, tanto o cartório quanto essa clínica, né? Para que você possa fazer um exame. O exame ele é muito superficial, eles vão fazer algumas perguntas para você e depois o médico ele vai escutar o seu coração, o seu pulmão, só isso basicamente, tá? E como eu falei, não é caro, fica em torno de 30 reais, tá? Só que aqui tem uma coisa muito importante, você tem que pedir para a clínica colocar lá muitas vezes assim, ó, no carimbo do médico, não pode estar somente o CRM dele e o nome dele, tem que estar escrito médico do trabalho. Por quê? Porque senão, muitas vezes nos concursos não são aceitos. Então é importante você, quando for fazer isso aí, já pedir lá, ó, coloca aí pra mim o médico, com o carimbo dele, médico do trabalho. Precisa estar escrito isso daí na hora que carimba lá, tá? Na hora que logo acima da assinatura do médico precisa estar isso. E isso daí é uma coisa que eu não sabia, obviamente, né? E quando eu enviei os documentos, eles voltaram e falaram, não, precisa fazer o exame médico com o médico do trabalho. O exame é o mesmo, mas só o carimbo. É isso que deixa a gente louco da vida, porque tipo, eu tive que pagar de novo, né? Pra fazer o exame, né? Mas vale a pena, né? E no caso, então, você tem que ter isso daí escrito ali para que ele seja aceito quando for conferir os documentos lá na instituição, ok? Então você tem que ir fazendo todas essas coisas, se preparando para todas essas coisas, porque existe essas burocracias que muitas vezes vão te atrapalhar, tá? Então é sempre lembrar, manter o seu RG atualizado, manter o seu título de eleitor, CPF e reservista, no caso de homens, né? Também eles têm que estar ok. Você precisa olhar se na sua cidade tem, por exemplo, um cartório e uma clínica onde você pode fazer esse exame e, no caso, às vezes, autenticar documentos. Alguns concursos vão pedir para você autenticar os seus diplomas, outros vão pedir para você autenticar, por exemplo, o seu RG, seu CPF, né? Então você tem que correr atrás disso, né? Você tem que já começar a observar se na cidade que você está morando tem isso para você adiantar esse trabalho, ok? Outra coisa, sempre lembrar que você tem que ter acesso a algumas tecnologias por perto, né? Seja internet, seja, por exemplo, um scanner, uma impressora, para você ganhar tempo, agilidade, porque é muito documento. Vou até pegar aqui os documentos para vocês verem a quantidade, o calhamaço, né? Olha aqui, ó. É uma quantidade grande de documentos, né, que a gente tem que entregar, né? Ó. São vários documentos. Ó. São muitos documentos. Então a gente vê que tem aqui uma quantidade grande, né? Acho que dá para vocês perceberem isso, né? E aí o que acontece? Eu vou ter ainda que enviar esses documentos por correio, né? Então eu tenho que enviar por correio esses documentos por causa do que está acontecendo na pandemia. Outra coisa importante. Concurso está pedindo também para você comprovar que você tomou as vacinas. Então é importante você ter a sua carteira de vacinação também atualizada, né? Então pelo menos com 2 vacinas, que é o que está mais ou menos acontecendo no Brasil hoje, né? Em geral as pessoas estão já tendo 2 vacinas, né? Eu já estou com 3 vacinas, então vai ser cobrado de mim isso, né? Que eu tenha tomado pelo menos 3 vacinas, ok? Então são esses documentos que vocês vão ter que correr atrás. Obviamente existem alguns outros documentos que não são tão triviais, né? Como por exemplo, documento de imposto de renda. Se você faz imposto de renda, você vai ter que imprimir o seu documento de imposto de renda para enviar para eles muitas vezes. E também o recibo do documento de imposto de renda, ou seja, que você enviou para a Receita Federal. Então vai ser preciso isso. Se você não faz imposto de renda, eu já indico para vocês começarem a fazer o imposto de renda, mesmo que vocês não sejam tributados. Por quê? Porque é importante você estar em dia com a Receita Federal, né? Por mais que vocês não ganhem aqueles 28 mil e pouco, né? Que aí você fica isento. Mas é bom você ter isso,
porque na hora que você vai prestar concurso eles vão pedir isso, ok? Carteira de trabalho, também é interessante você manter, muitas vezes as pessoas têm várias carteiras de trabalho, então não jogue fora suas carteiras de trabalho, mantenham sempre elas juntas, né? Guarde elas para que você possa depois imprimir. Pessoas que já trabalharam, né? Então tem o PIS e o PASEP. PIS é para trabalho normal e PASEP é para trabalho, no caso, público, né? Serviço público, então é importante você também ter isso, né? Eu, como estudei minha vida inteira, eu não tenho nem PIS nem PASEP, então a instituição onde eu vou trabalhar pela primeira vez, né? Se a gente pode dizer, ela vai gerar para mim, então é importante ter isso. Muitas vezes a instituição também pode pedir um documento de antecedentes criminais, ou seja, você vai ter que fazer uma declaração dizendo que você não tem nenhum problema com a justiça. Também existe um outro documento relacionado com dependentes, então se você tem dependentes, né, tudo isso vai estar vinculado ao quê? Ao imposto de renda, né? Então, se você tem dependentes, você vai ter um abatimento de imposto de renda, né? Então é sempre importante você dizer se você tem ou não para que possa ser tido esse valor, né, não ser descontado de você. Também é importante que muitas vezes a instituição ela peça para você um documento que comprove que você não está recebendo, por exemplo, pensão, né? Às vezes as universidades, as instituições de pesquisa, os órgãos públicos em geral que você pode prestar concurso, eles vão pedir para você comprovar que você não está recebendo uma pensão, que você não está recebendo fundo de garantia, né? Seguro-desemprego. Então eles vão pedir essas coisas para vocês e vocês têm que então fazer pelo menos uma declaração comprovando isso, né? Então, pessoal, é um calhamaço no caso de documentos, né? Tem aqueles mais triviais ainda que eles vão pedir também, como certidão de nascimento, comprovante de residência, então vão pedir todas essas coisas, né? Mas existem alguns que são bem específicos, como eu enunciei aqui para vocês, tá? Sempre prestar atenção se tem que ser médico do trabalho, né? Se você tem que comprovar alguma coisa, autenticar, né? Porque se você não faz isso daí, você envia sem você ter ser correto dessa forma, você às vezes pode perder a vaga, ok? E eles não são bonzinhos não, tá? Se você não enviou correto, eles pulam pro próximo, e aí meio que você perdeu a sua chance, muitas vezes a chance da sua vida, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham aprendido algo novo hoje. Isso daqui é mais informativo, tá? Espero que vocês pensem em prestar concurso, porque é muito importante, né? A gente precisa ter mais pessoas boas na área pública, né? Agradeço a sua companhia, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.